Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 143ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Espero que você esteja gostando, então curta, compartilhe, comente conosco, diga alguma coisa, como está aí, o seu entendimento bíblico, é muito importante para nós a sua opinião, o seu comentário, amém? Então vamos lá. Nós, última aula, terminamos, na verdade, a carta aos Hebreus. Hoje nós vamos dar início à carta de Tiago. Tiago, irmão de Jesus. Tem vários Tiagos, né? Mas este que escreveu esta carta, ele era irmão de Jesus. E muito interessante que ele se converteu depois da morte de Jesus, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a autoria desta carta. Apesar de terem vários Tiagos, né? Tiago aqui citado demonstra que era muito importante líder da igreja. Por isso, é Tiago, irmão de Jesus, listado como filho de Maria em Mateus 13:25 e Marcos 6:3. Muitos dizem que Jesus não teve irmãos, teve sim. Aqui tem um exemplo que foi Tiago, se eu não me engano foram 5, né? Entre mais alguns homens e mulheres também. Inicialmente, Tiago e seus irmãos duvidaram de Jesus, né? No Evangelho de João 7:5 fala sobre isso. E ele, porém, converteu-se por ter testemunhado a conversão de Jesus. Então está lá em 1 Coríntios 15:7. Presidiu o concílio de Jerusalém, está lá em Atos 15, e para resolver, né, situações de algumas leis judaicas, e foi identificado como irmão de Jesus em Gálatas 1:19. Considerado um dos pilares da igreja, junto com Pedro e João. Foi bastante citado por grandes historiadores como Igésipo, que o chamou de Tiago o Justo, Joséfo, que cita que ele foi torturado 62 anos depois de Cristo, né, depois da morte, e Eusébio, um outro historiador, diz que Tiago foi lançado do pico do templo. Desculpe. Quando foi escrita? 44 anos depois de Cristo, ano em que começou a grande perseguição judaica, a igreja, e 62 anos depois de Cristo, que foi o ano da sua morte, né? Então, o teor, talvez escrita antes da carta de Tessalonicenses de Paulo, né? O final ali de Colossenses. Para quem ela foi escrita? Tiago escreveu para cristãos que estavam sofrendo graves perseguições. Provavelmente judeus cristãos, muitas figuras, né, ali do Antigo Testamento na carta. Não se sabe o destino exato para onde a carta foi inicialmente enviada. 12 tribos, né? Tiago fala no capítulo 1, verso 1. Provavelmente é figurado representando, na verdade, todo o povo de Deus, em geral cristãos judeus espalhados em certo lugar da época. Se encontram na dispersão, Tiago 1, e pode se referir a judeus cristãos que viviam fora de Israel, ou um sentido figurado indicando cristãos que vivem fora desse mundo, no sentido de serem separados por Deus. Atos 11:19 fala de uma dispersão dos cristãos por várias localidades, né, após a morte de Estevão. Será que esse era o público original? Pode ser, né? O propósito da carta: ensinar a importância da sabedoria de Deus para enfrentar os sofrimentos da vida. Ouvir a palavra de Deus deve provocar um crente um desejo de praticá-la com ações concretas. A fé salvadora
revela-se de modo prático nas boas obras em prol dos necessitados, e a sabedoria de Deus mostra aos cristãos sobre o amor e serviço uns pelos outros. A harmonia da comunidade cristã é de grande importância. Então vamos dar início a esta carta, o prefácio e saudação, Tiago 1:1. Então ele inicia: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então ele é restrito à introdução, não fala muito sobre si mesmo, e não haviam dúvidas de quem era Tiago para os seus leitores. Ele se coloca como escravo de Deus e de Jesus, servo do Todo-Poderoso, trazendo humildade e autoridade. Envia a carta aos que formavam o povo de Israel, ao povo de Deus, as 12 tribos, né? Não existiam mais ali organizadas, agora quem toma conta é o Império Romano, de uma forma simbólica. Então, aos que estão dispersos por conta da perseguição. Benefícios das provações. Tiago 1:2-3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, Tiago orienta seus liderados que busquem a motivação de alegria em passarem pelas lutas. Contentamento vindo do Senhor, é um contentamento interno, né? Então, diversas tribulações, serão muitas, e tendes atitudes positivas ao enfrentá-las. Sabendo, né, que é o racional, com consciência, entendendo, né, com reflexão, refletindo aí sobre tudo que está acontecendo, tudo que você está passando, né? A fé que já existe em vocês está sendo provada e ela vai produzir estabilidade firme no propósito. Então, as lutas devem ser aproveitadas com consciência. Verso 4, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, a perseverança vai nos ajudar a colher frutos, a termos maturidade, para corrigirmos, crescermos na vida e na fé, né? Então, é uma vida diferente, é essa vida que vai nos levar à vida eterna. Como obter sabedoria? Verso 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então a ideia é mostrar que todo mundo precisa de sabedoria, e se alguém não tem, Tiago vai ensinar como obter. Provérbios 8:35 fala sobre isso. Não tem receita. Só peça a Deus, que Ele vai te dar. Deus é a fonte dela. Ele a dá de forma ampla àqueles que a buscam sinceramente. Sem repreender esse pedido, Deus vai dar. 6:8, peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Então, com confiança, sem duvidar, né? Tiago usa a figura de linguagem do vento, a onda do mar, demonstrando incerteza, dúvida e não firme nas condições. Não peça assim. A sabedoria é preparada para quem tem fé. As circunstâncias terrenas são transitórias. 9:10, o irmão, porém, de condição humilde,
Glorie-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Então, a condição de vida, né, as provações, eles estavam passando pobreza, perseguição, fala que o seu recurso e valorize o seu interior, né, como riqueza. Nessa comunidade tinha as duas condições, ricos e pobres. Então, ao rico, não se apegue ao status, porque tudo passará. Não se glorie nas riquezas terrenas, porque elas vão acabar. 11. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, Tiago vai falar do ciclo da natureza para mostrar a questão da riqueza é temporária, ela vai acabar. O que vai ficar é a sua dignidade, a sua fé e os seus tesouros lá no céu. A origem do pecado. Verso 12 e 13. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Então, enfrentar de forma madura é perseverar na provação. E Tiago foca na aprovação de Deus. Receberá o prêmio de vencedor, o troféu, que é a vida eterna. Então, nós temos provação e tentação, que está ligada ao diabo. O objetivo de nos derrubar, e não como a provação que vem para nos construir. Não existe malignidade em Deus. Ele prova sim, com o objetivo de nos conduzir à provação. Já a tentação vem do inimigo do ser humano. Se te levar ao pecado, é tentação. Se te levar a uma maturidade com Deus, é provação. 14 e 15, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Uma vez consumado, gera a morte. Então, Tiago responsabiliza o ser humano pelo pecado. A cobiça é uma decisão pessoal de fazer o que é errado. A tentação, quando aceita, é de responsabilidade do ser humano. E o diabo tem o seu papel, mas só age no nosso sim, só quando nós permitimos. Então, a origem do bem, 16 e 17, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, não diga que Deus é o autor da tentação, mas tenha um pensamento no correto. Tudo que é positivo, agradável, tem origem em Deus e nos dá estabilidade e equilíbrio. Deus é sempre bom. Verso 18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Então, Tiago fala aqui que Deus nos gerou no novo nascimento. Estávamos mortos pelo pecado. Então, como objetivo de sermos o melhor de Deus. Agora, nós falamos aqui os benefícios das provações, como obter sabedoria, as circunstâncias terrenas são transitórias, a origem do pecado e a origem do bem.
Vamos continuar. A prática da palavra de Deus. É uma carta assim bem nos mostrando a vida cristã, como devemos caminhar, como devemos viver, o que devemos tomar para nós, né? Então, a prática da palavra de Deus. Verso 19 e 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Desculpa. Tiago muda o tema. 3 elementos para que a prática da palavra de Deus seja de maneira correta. Primeiro, ouvir, vai se irar menos. Tardio a falar, pense no que vai falar. E 3, ouvir sempre e falar, pensando que vai se irar menos. Então, a prática da palavra de Deus passa por controle pessoal de ouvir. A justiça de Deus tem a ver com o que é verdadeiro. E quando o homem se ira e usa as palavras erradas, ele fere o justo padrão de Deus para nossas ações. Então, isso é autocontrole. 21 e 22, portanto, despojando-vos de toda a impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, despojar é tirar uma roupa, né? Uma roupa velha. Impureza, sujo, né? Aquilo que não agrada a Deus. O acúmulo da maldade, aquilo cheira mal. Agora é vestir a roupa nova no lugar da velha. Mas não é colocada de qualquer jeito, mas ela é colocada com mansidão, sem revolta, se submeter a Deus de todo o coração, os preceitos a serem obedecidos, porque já receberam a palavra. Agora é praticar, porque a palavra de Deus salva. A obediência é fruto de um salvo. Então, existe um processo para praticarmos e não só ouvir, né? A parte, ficar aí com a parte teórica. Não, achando que agrada a Deus, mas não está. Nós temos que ouvir, mas nós temos que praticar. 23 e 24, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então, Tiago vai explicar, ser ouvinte sem praticar é como olhar no espelho, e depois não lembra mais da imagem. Olha atento, mas não é definitivo, né? Fica no coração. Essa visão é momentânea. 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bom, bem-aventurado no que realizar. Então, outro tipo de pessoa é aquele que presta atenção nos ensinos do Evangelho e nele fica firme. Não ouvindo de qualquer jeito, mas trabalha firme na prática. Esse será feliz completo no que fizer, porque terá bons frutos. 26 e 27, e se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião é pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai, e é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, religioso é quem segue o Senhor
Se usar a sua fala erradamente, não é religioso. Não adianta ter atos de adoração externa se não existe obediência e vontade de Deus em nossas palavras. Servir a Deus sem mal, sem erro, atender ao que está ao seu redor, pessoas carentes, e não ser contaminado, né, pelos erros, pelo mundo. Guardar o interno para o externo ter valor diante de Deus. Não se deve fazer acepção de pessoas. Tiago, capítulo 2, verso 1 e 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar em vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também um pobre andrajoso, não se baseie a sua fé em Jesus fazendo acepção de pessoas. Não associe. Explica que se alguém é rico e luxuoso entra na sua sinagoga e um pobre, maltrapilho e sujo, verso 3 e 4, e tratardes com diferença o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Então, fazer a diferença entre eles, tratar de forma especial um e ao outro não, honra para um e não para o outro, né? Quando agiram assim, não estão errados? Julgando por ser rico, aparente o status? Isso não é correto. 5 e 6, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino, que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Então, Deus não rejeitou o pobre, não escolheu status, né? Não pregou somente para os ricos, mas amou a todos. Não cabe a nós favorecermos pelo status. Existia naquele grupo ricos que menosprezavam pobres. Porque fazem isto, não é geral, não é 100%. Tinham ricos que oprimiam os crentes, queriam tirar vantagem deles, né, dos pobres. Então, uma atitude hipócrita. Versos 7 e 8, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e fazeis o bem. Então, os ricos estavam sendo honrados, agiam como inimigos de Deus. Erro de comportamento. A lei régia era a lei suprema, o princípio de toda a lei, que está ali em Levítico 19, 18. Amar ao próximo, essa era a base para a aplicação das suas práticas de como tratar pessoas. Mateus 22, 39. Tratamento igualitário entre as pessoas baseados no amor. 9 e 10, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, comete pecado fazendo acepção. A lei condena. Então, nenhuma lei, né, de Deus é insignificante.
90% era cumprida e não 100%. Então, o pecado abre brecha na nossa santidade. Tem que ser corrigido e se manter nesse pecado, tem que se arrepender. E se torna culpado. O todo fica contaminado. Verso 11, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulterar, porém matar, vem a ser transgressor da lei da mesma maneira. Então ele toma dois pecados e mostra que Deus disse um e o outro. Então, quando transgredir a lei, erramos, pecamos. Verso 12 e 13, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, volta para o campo teórico novamente. Tem que vir para o campo da prática. A lei baseada no amor deve ser a baliza que julga o nosso proceder. A nossa avaliação: estou amando meu próximo como a mim mesma? Agindo com amor? Se a resposta é não, eu vou ser julgado pelo mau comportamento. Sem misericórdia, nesse juízo, não vai receber também, mas receberá a penalidade. Ouvem, praticam misericórdia, mostra a presença de Cristo na sua própria vida. A fé sem obras é morta. Eu vou deixar este assunto para a próxima aula e vamos parar por aqui a nossa aula. Amém? Espero que você tenha gostado, tenha aprendido bastante. Qualquer dúvida, como eu sempre falo, é só colocar ali nos comentários ou falar conosco, estaremos aí tentando solucionar para você, tá bom? Espero que você tenha um excelente domingo com seus familiares, juntamente com Jesus. E até a próxima aula, se assim Deus permitir. Um beijo grande no seu coração.